mais visual, né? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma trajetória circular, tá? É uma circunferência, ok? Eu vou pontilhar essa circunferência, né? Para a gente ter uma ideia de que vai acontecer ali. Esse é o raio da nossa circunferência. Então eu coloquei uma partícula ali, tá bom? Então vou chamar essa posição de posição inicial. Tá legal? Depois de um certo tempo, essa partícula varre um determinado ângulo, tá? E olha que o ângulo varrido vai aparecer bem aqui, ó. Ele vai sair de uma posição inicial até uma posição final. Então é como se esse raio aqui estivesse varrendo um pedaço dessa circunferência. Esse arco é o nosso deslocamento, tá bom? E esse ângulo varrido pelo raio é o que nós chamamos de deslocamento angular, tá legal? Então, esse ângulo varrido pelo raio, esse arco e o raio têm uma relação muito comum, tá? É uma relação que você já viu, inclusive, na matemática. Toda vez que você pega uma grandeza do tipo linear e divide pelo raio dessa circunferência, você encontra o ângulo varrido. Isso é uma noção muito comum na matemática, que é a noção de radianos, tá? Então, se eu pego esse pedaço aqui, né, que para a gente é o deslocamento, esse arco aqui, ó, e divido pelo raio dessa circunferência, eu calculo o deslocamento angular, ou seja, o ângulo que esse raio varreu daqui até ali. Tá legal? Então, a nossa expressão fica desse jeito como está aqui. Tá? Eu peguei a nossa distância, que é o arco, dividi pelo raio e encontrei o ângulo varrido. Tá legal? Esse ângulo varrido você também pode calcular ele utilizando o ângulo inicial menos o ângulo final, né? Esse é o nosso ângulo varrido, ele vai ser calculado numa unidade que é o radianos. Então, quando você for calcular esse ângulo aqui, qual unidade que você vai usar? Você vai colocar ele como radianos. E eu gostaria que ficasse algo bem importante agora. Toda vez que você pega uma grandeza linear e divide pelo raio da trajetória, você obtém uma grandeza angular, tá legal? Então eu peguei a distância percorrida, que é o arco, dividi pelo raio, eu encontrei o ângulo varrido, ok? Luísa, como é que foi até aí? Tá tranquilo? Tá beleza? Posso continuar? Beleza, então. Bem, vamos calcular então, a gente já sabe o deslocamento angular, agora a gente vai calcular a velocidade angular. O que é a velocidade angular? É a rapidez com que esse ângulo é varrido, é a rapidez com que isso aqui acontece, com que essa variação do ângulo acontece, ok? Bem, igualzinho lá na nossa equação da velocidade. Velocidade, né? Distância sobre tempo. Aqui no nosso caso, a velocidade angular, ômega, vai ser o ângulo sobre tempo. O ângulo não é como se fosse a distância que o raio varreu, ok? Então, é igual delta S sobre delta T. Só que nós estamos falando de ângulo, né? Então, é delta θ sobre delta T. Então, essa é a nossa velocidade angular. Mas espera aí, dá para calcular essa velocidade angular de outro jeito. O que eu disse para você aqui, ó? Que se você pega uma grandeza linear e divide pelo raio, você obtém uma grandeza angular, né? Então vamos guardar isso para daqui a pouquinho. Então a velocidade angular é calculada sobre radianos sobre o tempo que é em segundos. Então tá ali. A minha partícula está executando um movimento circular. Se você conseguir ver essa animação, aqui é uma partícula em movimento circular. Não dá para representar a nossa velocidade angular aqui. Mas se tivéssemos que representar a nossa velocidade angular, seria algo parecido com isso aqui, tá bom? Seria algo assim, tá? Ó. Mas não é a maneira correta de representar, ok? Tranquilo? Posso continuar, Luísa? Beleza? Tranquilo, né? Bem, como eu disse a você, toda vez que você pega uma grandeza linear e divide pelo raio, você obtém uma grandeza angular, tá?
Então, eu usei essa definição aqui, ó, para relacionar essa velocidade aqui, que essa flecha que está girando, ok? Com a velocidade angular que a gente acabou de calcular. É o ângulo varrido por esse raio aqui, tá bom? Bem, isso aqui vai ser importante, porque eu vou manipular essa fórmula, eu vou isolar a velocidade. Então, você vai perceber que quanto maior o raio, tá legal? Quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade, ok? Quanto maior o raio aqui, menor vai ser a velocidade angular, tá legal? Então, quanto maior o raio, menor a velocidade angular. Você já sabia que é uma marimba, né? Marimba é uma linha presa numa pedra, tá bom? Se você girar pequeno, ok? O teu raio vai ser pequeno, a pedra vai girar muitas vezes presa à linha. Se você aumentar o raio, tá legal? Botar um raio grandão, a sua pedra vai girar mais lentamente, ok? Agora, então, trocando isso de posição, se você aumentar o raio, essa pedra se soltando da marimba vai ter um teco mais veloz, né? Vai ser um disparo mais veloz. Olha aqui a representação dos vetores, ó. Quanto mais distante do centro você vai ter, essa partícula, se ela se soltar aqui, ela vai sair com uma velocidade maior, tá bom? Então, eu tenho duas velocidades, uma angular, que calcula o ângulo varrido, e a outra linear, né? Que vai sendo orientado sempre tangencialmente à curva. Por isso que ela é chamada também de velocidade tangencial. Tá beleza? Como é que foi nessa aí, Luísa? Fala comigo, tá tranquilo? Posso continuar? Beleza, né? Bem, vamos falar agora da nossa aceleração angular, né? Ela provoca a variação da velocidade angular, ok? Mudou a velocidade angular, tem aceleração angular. Essa aceleração angular é medida em radianos por segundo ao quadrado. E também posso usar aquele macete, né? O que é a aceleração angular? É a aceleração linear sobre o raio. Essa aceleração aqui provoca mudança na velocidade, tá bom? Ok? Bem, vamos então falar um pouquinho agora sobre aqui eu isolei, ó, botei o raio para o outro lado multiplicando, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o movimento circular uniforme. No movimento circular e uniforme, eu não tenho essa aceleração angular, porque ele descreve circunferências no mesmo intervalo de tempo. Então ele tem a velocidade dele angular constante, ok? Então, nesse tipo de movimento circular e uniforme, a gente não vai encontrar a grandeza, a aceleração, tá legal? A velocidade angular é constante, ok? Bem, o que a gente tem então por consequência disso? A gente tem essa expressãozinha aqui, que diz que o ângulo, a posição final, ou seja, o ângulo final é o ângulo inicial, mas a velocidade vezes o tempo que esse objeto está se movendo na circunferência. Tá legal? É uma equação lá do movimento uniforme que eu adaptei aqui para as grandezas angulares, tá bom? Bem, vamos continuar e falar um pouquinho sobre duas grandezas importantes, que são o período e a frequência, tá? O que é o período? Olha só, fundamental entender isso, porque quando você vai usar esse mesmo conceito lá em ondas, ok? Vamos tentar entender agora. O que é o período? O período é o tempo gasto para acontecer uma oscilação, uma revolução, ok? Então, qual é o período que você vai calcular quando o objeto der uma volta? É o tempo que ele gastou para aquele cara executar uma volta. Se o movimento for circular e uniforme, olha que interessante, o tempo da primeira volta, o período, vai ser igual ao tempo da segunda volta, ok? Então, esse é um movimento uniforme, então tem aí o acontecimento dos períodos serem iguais, tá bom? Então, o que é período? É o tempo de uma única volta, tá? Se é o tempo, é medido em segundos, ok? Então, a medida do tempo percorrido por cada volta completa, chamado de período, indicado por T. A gente calcula esse tempo em segundos. E o que é a frequência? Olha que interessante. Frequência é o número de voltas que esse objeto dá, tá legal?
dentro de um mesmo período. Ok? Então, o que vai ser a frequência? É o número de eventos, número de oscilações que acontece dentro de um determinado intervalo de tempo. Então, eu tenho uma relação muito pequena entre período e frequência. Período e frequência são muito íntimos. A frequência é o número de oscilações em função do tempo. Se eu reduzo essas oscilações para uma única oscilação, o tempo de uma única oscilação é o período. Então eu posso escrever que frequência e período são grandezas inversas. Se eu quero calcular a frequência, né, eu pego o número 1 e divido pelo período. E se eu quero calcular o período, eu pego o número 1 e divido pela frequência. Então, período é o inverso da frequência e, por sua vez, frequência é o inverso do período. Tá legal? Bem, período a gente calcula sempre em segundos. Frequência a gente usa 1 sobre segundo, que recebe um apelido. E esse apelido é o Hertz, ok? O HZ. Tá? Você está acostumado a ver isso, porque quando você compra seu computador, seu telefone, né? Quando você sintoniza uma rádio, você sintoniza na frequência. A frequência de operação do processador do seu computador também é em Hertz. Tá? Bem, só que em alguns casos essa frequência pode aparecer em RPM, rotação por minuto. Aqui que você deve fazer para encontrar o valor dessa frequência em Hertz? Você deve pegar esse RPM e dividir por 60, tá legal? Quando você pega essa rotação por minuto, né? Essa frequência em rotação por minuto, divide por 60, você tira do por minuto e coloca em segundo. Então, 60 RPMs, por exemplo, equivale a 1 Hertz, ok? Então, toda vez que você pegar o valor em RPM e dividir por 60, você está convertendo para Hertz. Tá legal? Luísa, agora foi um pacotão, hein? Me fala aí, como é que foi nesse slide aí, nessa projeção aí? Foi tranquilo nessa? Posso continuar? Que parte que você não entendeu? A parte da frequência e do período? Ok, vamos retornar então aqui. Você imagina que um objeto executa um movimento circular e uniforme, ou seja, ele vai dar uma volta, tá? Se é um movimento circular e uniforme, o tempo de uma volta, tá? O tempo de uma volta, eu vou chamar de período. Por que eu chamo de período? Porque se eu for calcular o tempo da segunda volta, eu vou botar aqui a primeira, tá? E aqui a segunda, tá bom? Se eu for calcular o tempo da primeira volta, eu vou encontrar um valor, tá? Vamos botar aqui, ó, 10 segundos. Se eu for pegar o tempo da segunda volta, não da primeira, mas da segunda, mas só da segunda, e se eu encontrar também 10 segundos, quer dizer que eu estou no movimento periódico. Quer dizer, então, que isso sempre vai acontecer no mesmo intervalo de tempo. Então, o que é período? Nada mais, nada menos que o tempo. O tempo para quê? O tempo para completar uma oscilação. É o tempo para completar uma volta. Foi no entendimento do período? Como é que foi aí no período? Foi? Beleza. Agora vamos falar de frequência. O que significa frequência? Frequência é o número de eventos que está acontecendo. Tá legal? Então, para você calcular a frequência, você tem que pegar, ó, frequência é o número de eventos dentro de um tempo gasto. Por exemplo, a frequência das aulas na semana são 5 aulas dentro de 7 dias, né? Então vai ser 5 dividido por 7, tá legal? A frequência com que o Flamengo joga 2 vezes por semana. Então são 2 eventos num tempo de uma semana, tá legal? Então isso é frequência. Bem, como é que eu saí daqui? Como é que eu saí daqui e cheguei até aqui, ó? Simples.
Por quê? Se o meu movimento é circular e uniforme, o tempo gasto para dar uma volta vai ser o período. Ou seja, vamos supor aqui no exemplo, 10 segundos no meu exemplo. O tempo gasto na segunda volta também vai ser o período. Então, o que está acontecendo aqui? Eu posso simplificar essa fórmula. Em vez de calcular para 20ª volta, por exemplo, eu não preciso. Tá? Se eu calculo para a primeira, eu estou também calculando para a 20ª. Por quê? Porque o movimento é periódico. Por quê? Porque ele gasta o mesmo intervalo de tempo para executar esse movimento. Então eu calculei a frequência só para a primeira volta, tá bom? Para a primeira volta é igual ao tempo da segunda volta, então a frequência da primeira volta é igual ao tempo, a frequência da segunda volta, tá legal? Então frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. Período em segundos, frequência em hertz, ok? Como é que foi a questão da frequência, Luísa? Você conseguiu agora ver a relação inversa? Como é que foi? Foi, né? Ok. As unidades segundo e hertz foi, né? Beleza. E ó, a frequência pode ser que apareça também em RPM, tá? Para você converter, é só dividir por 60 que você está obtendo hertz, ok? Como é que foi nisso aí? Tudo beleza? Posso continuar? Posso continuar? Beleza, então, vou continuar, tá? Então vamos lá. Agora vamos falar dois assuntos aqui. Esse assunto aqui quase não é abordado, então posso até andar um pouquinho mais rápido, tá? Que para uma revolução. Não, isso aqui é abordado, perdão. Tá? Então imagina uma revolução, ou seja, imagina uma volta. Uma volta não é 2π, não é 360 graus, ok? Então uma volta aqui, uma circunferência completa, 360 graus, ou seja, 2π, ok? Qual é o tempo de uma volta para o movimento circular e uniforme para um MCU? Não é? O tempo não é o período? Ok? Então, vou fazer o seguinte, vou calcular a velocidade. Eu vou pegar uma volta e vou dividir pelo tempo. Então, no lugar desse delta θ, eu vou colocar o 2π. E no lugar do delta t, eu vou colocar o tempo. Perceba que essa equação é uma equação muito importante para o movimento circular uniforme, porque se eu calculo para a primeira volta, o tempo da primeira volta é igual ao tempo da segunda, é igual ao tempo da 1000ª volta. Então eu não preciso ficar calculando pelas 1000 voltas. Eu calculo só para a primeira. Então eu uso só um t para descobrir o que? A velocidade angular, quanto ele girou. Tá legal? Como é que foi até aí? Você entendeu essa parte? Por que isso aqui é importante? Beleza. E tu já viu também que frequência é o inverso do período. Então vai sumir o período ali, ó. Tá vendo? Ó? Vai sumir o 1 sobre t, vai sumir esse 1 sobre t, e no lugar dele vai aparecer a frequência. Então, ó, essas duas equações aqui, ó, essa é em relação ao período, tá bom? E essa em relação à frequência. Muito comum aparecer essa expressão aqui nos exercícios, tá legal? Muito comum, tá? Tanto essa quanto essa, mas mais essa aqui, ok? Então, a velocidade angular tem uma dependência com a frequência. Quanto mais ele girar, maior vai ser a velocidade, ok? Então é importante isso, tá? Fixa bem isso aqui. Quanto maior a frequência de giro, maior vai ser a velocidade dele girando, tá bom? Eu vou até usar isso aqui daqui a pouquinho, tá? Bem, tudo bem até aí, né? Posso continuar? Vou continuar, valeu? Então vamos lá. Bem, essa parte aqui que eu estava falando que não é muito bem aplicada, é um movimento circular uniformemente variado. É um movimento que contém aceleração, por isso que as equações são equações de movimento variado. Eu vou passar rápido por essa parte, porque isso não é muito abordado no Enem, tá bom? Isso é mais abordado nos concursos militares e em concursos militares mais complexos, tá? Só usei as equações de movimento uniformemente variado
mas é muito raro isso aqui aparecer. No Enem nunca apareceu, na UERJ também nunca apareceu, tá bom? Eu vou passar isso aqui rapidamente, só que eu gostaria que você ficasse com isso aqui na tua cabeça, tá? Quanto maior a frequência, maior a velocidade angular, ok? Bem, vamos essa parte aqui que é muito importante. Essa aqui é a nossa parte mais importante da aula, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho de transmissão de movimento. A engenharia usa direto isso, transmitir um movimento de um giro para outro giro. Como é que essas transmissões de movimento acontecem? Nós temos dois tipos de união, tá? Duas polias ou correias unidas pelas extremidades. Você está vendo esses exemplos aqui, ó? Quando aparecer dois roletes ligados pela extremidade, é como se fossem duas engrenagens, tá vendo? Ó? Elas ficam em sentidos contrários, elas invertem a rotação. Isso aqui parece muito com a sua bicicleta, né? Com a transmissão do motor do seu carro, da moto, funciona basicamente desse jeito, tá bom? Então esse aqui é acoplado pela extremidade e essa é acoplado por uma correia, tá bom? Por uma correiazinha que vai levar esse movimento, tá? Então esses aqui são unidos pelas extremidades ou por correias. Bem, aqui é uma simplificação, serve para os dois casos. O que está acontecendo aqui? Se eu giro essa maior aqui, gente, ó, olha só que importante, ó. Se eu giro essa roda maior, igual na tua bicicleta, a corrente transmite a velocidade da borda, tá? Da borda aqui eu chamo de coroa, tá? Da borda da coroa, a corrente tem essa mesma velocidade, transmite essa velocidade para o peão que está ligado à roda. Ok? Então eu posso escrever isso aqui, que a velocidade da borda da coroa, tá, é transmitida pela corrente até o peão, ok? Eu preciso que você me diga se você entendeu essa primeira parte, que isso aqui é a parte fundamental. Diz aí, o que você achou? Foi? Ok, então. Vamos agora lembrar do seguinte. Velocidade é velocidade angular vezes o raio. Então, eu posso dizer que a velocidade angular vezes esse raio, tá? Tem que ser igual à velocidade angular vezes esse raio aqui. Opa, olha que importante, Luísa, olha que importante. Raio grande, velocidade angular pequena. Raio pequeno, velocidade angular grande. Por isso que você dá uma pedalada na sua bicicleta, a rodinha de trás gira mais vezes, porque ela tem um raio pequeno, logo ela vai percorrer mais ângulos, vai ter maior velocidade angular, ok? E eu posso também calcular com a frequência. Lembra daquela fórmula que eu pedi para você guardar? 2π vezes f no lugar do ômega? Eu vou cortar o 2π de cada lado, tá bom? Então tá ali, cortei. Então, a frequência segue o mesmo raciocínio da velocidade angular. Raio maior, frequência menor. Frequência, então, você dá um giro muito aqui, dá só um giro. Quanto a rodinha menor, o que tem raio menor, dá mais giros. Aqui está errado, tá? Aqui é um índice B, tá bom? Tem que trocar esse índice aqui e botar B aqui também, ok? Então, esse raciocínio e esse da velocidade angular e da frequência seriam inversos aos seus raios. Me diz aí o que tu achou. Foi tranquilo, legal. Bem, você entendeu então, fico feliz. Agora vamos para o próximo. Bem, agora a gente vai unir pelo eixo. Agora é a ligação do peão da tua bicicleta, da tua moto, com a roda. Ok? Aqui é o peão da tua bicicleta com a roda. Esse caso aqui é um caso muito interessante. Por quê? Porque o tempo que uma gira, o outro gira também, porque eles estão ligados no mesmo eixo, tá vendo? O ângulo que um varre, o outro varre também, porque estão ligados no mesmo eixo. Tá legal? Então, o período, que é o tempo, e o ângulo é o mesmo. Logo, a velocidade angular é a mesma. Então, eu posso tirar essas três conclusões aqui, tá? O ângulo é o mesmo, a frequência é a mesma, por quê? Porque o período é o mesmo, tá bom? Bem, por último, a conclusão que faltava, a velocidade angular é a mesma.
Então eu posso agora, no lugar da velocidade angular, substituir. Olha que interessante o que aconteceu. Agora eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Se eu tenho um raio pequeno, eu vou ter uma velocidade pequena. Mas agora, se eu aumento o raio, a minha velocidade tem que aumentar junto para manter essa igualdade presente. Tá legal? Então é por isso que, se você aqui, ó, dá uma velocidade no seu peão, tá? Essa velocidade ela não vai ser transportada para a roda. Na verdade, quando a roda aumenta de diâmetro, o seu raio aumenta, a velocidade da roda tem que aumentar junto para compensar. Então é por isso que você tem marchas na sua bicicleta, né? Você muda as opções aqui, você vai ganhando mais velocidade, igual no seu automóvel, né? O seu automóvel também muda essas opções para transmitir a maior velocidade para o seu carro, ok? Então perceba que aqui, ó, é ômega vezes R e aqui é V sobre R, tá legal? Ok? Fala comigo aí, como é que foi esses dois casos? Esses dois casos são muito importantes. Beleza, então. Luiz, então a gente vai encerrar por aqui. Preste atenção, na semana que vem a gente faz exercícios sobre esses casos aí, tá bom? Eu pego alguns exercícios da apostila para a gente resolver, tanto lá de movimento circular quanto de transmissão de movimento, tá legal? Ok? Beleza, então. Vou interromper o compartilhamento, vou deixar esse vídeo lá, caso você queira rever esse vídeo mais tarde. Tá legal? Beleza, então.